Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como ser mais autoconsciente na sua vida na visão da psicologia. Então eu vou explicar para vocês exatamente como eu explico para os meus pacientes lá dentro das sessões. Nós trabalhamos com o que a gente chama de modelo cognitivo, que é um modelo mental, que é onde a gente foca a nossa atuação para vocês terem melhoras dos sintomas, né, de sinais que estão ruins, né, de comportamento, de pensamentos e dos transtornos dos clientes. Esse modelo mental, ele nos mostra como que o cliente percebe o que ele está fazendo, como que ele enxerga as situações, o que mais dói nele e como que são as reações que essa pessoa tem. Então, nós construímos literalmente um mapa de como é que vocês agem, de como vocês se comportam, e eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje. Porque é muito mais importante como vocês percebem a situação, como vocês se enxergam dentro de uma situação, do que a situação em si. Vou dar um exemplo, tá? A situação de uma dúvida em sala de aula. Vocês podem ter o pensamento: tô lá com a dúvida. Poxa, mas e se eu falar uma besteira, se eu falar uma bobagem aqui, sabe, todo mundo ri da minha cara, se o professor não me entender? Então, isso leva a uma emoção, ansiedade. Estão entendendo? Ó, então, teve o evento dúvida, onde eu tenho vontade de falar, tive uma emoção, ansiedade, que já me levou a uma resposta fisiológica de taquicardia, uma sudorese, começa a suar frio a mão, começa a ter, né, palpitações, sabe, vontade de ir ao banheiro, muitas vezes. Seguindo aqui a linha, começa a ter um comportamento de resposta. Não vai perguntar na aula, vai ficar com a dúvida e vai pensar numa solução, por exemplo, eu pergunto para uma amiga depois, depois eu resolvo isso. Ou seja, não se desafiou, não criou um autodesafio, não enfrentou, isso leva a não enfrentar, e a gente acaba entendendo isso. Por quê? Porque nós analisamos todo o modelo mental do paciente, né, do nosso cliente, desde lá do evento, que foi a dúvida, estou trazendo aqui como uma exemplo para vocês entenderem. Depois teve um pensamento automático, se eu falar besteira, é um pensamento que a pessoa, ela não planeja para ter, ele simplesmente surge, poxa, e se eu for julgado? Levando a uma emoção, né, que foi a ansiedade, e trazendo a resposta fisiológica dos sintomas, taquicardia, sudorese, levando para um comportamento de não perguntar, de não se expor. Esse exemplo que eu trouxe mostra a relação entre os pensamentos automáticos, a situação em que a pessoa se encontra e as consequências desses pensamentos automáticos, no caso, né, as reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Eu vou falar sobre cada item desse modelo e depois eu trago tudo junto, ok? Se você tá gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, pois é assim que o YouTube entende que esse conteúdo aqui fez sentido para você e te ajudou, tá? É assim que o sistema deles trabalha, que esse conteúdo aqui não ofendeu ninguém, não foi desrespeitoso. Se você quiser se aprofundar mais, quiser marcar uma consulta comigo, o link está aqui embaixo na descrição. Seguindo, então, vamos começar pela parte de pensamentos automáticos. Nós chamamos assim os pensamentos que eles simplesmente aparecem na nossa mente frente a qualquer evento. Por que automáticos, Patrícia? Porque a gente não planeja, que nem eu falei, para pensar neles. Eles simplesmente brotam lá e ponto. Eles podem aparecer tanto na forma verbal, frases, ou, por exemplo, imagens. Imaginar que os colegas estão rindo na sala de aula, que a plateia não gostou da sua palestra, que a empresa não, teus colegas da empresa não vão te aprovar na reunião, tá bom? E uma série de coisas. Como nós não podemos controlar quando eles aparecem, nós podemos experimentá-los até mesmo quando nós estamos tentando pensar sobre outra coisa. E aí, quanto mais a gente tenta não pensar naquilo, mais a gente pensa. Assim, por exemplo, estou tentando esquecer meu ex. Quanto mais você tenta não pensar na pessoa, mais pensamento da pessoa aparece. Os pensamentos automáticos, eles são, então, espontâneos, por isso chamamos de automático. Você pode até pensar agora, nossa, Patrícia, eu tô com dificuldade de entender, tá meio difícil. Então, assim, gente,
O pensamento, ele pode te trazer variadas emoções, inclusive emoções que a gente não quer ter nas mais variadas situações ou eventos que você encontre. Então, é muito provável que você, ao ter algum desses pensamentos automáticos, que não está consciente para a gente mude o nosso comportamento ou tenha uma reação. E aí você vai perceber quando você mudar internamente que você ou tá para baixo, ou tá incomodado, ou ficou irritadiço, ou apareceu um sintoma, por exemplo, uma taquicardia, uma respiração mais curta, entende? Foi uma alteração. Então, dentro das sessões de terapia, nós procuramos mudar isso, essas reações incômodas, como tornando esses pensamentos mais conscientes, mais fáceis de serem identificados, para que nós possamos aceitá-los, tá? Dentro da nossa realidade e fazendo com que eles possam ser questionados e respondidos de uma maneira mais funcional, tornando a sua vida mais adaptativa, mais leve, mais tranquila. E é importante falar que esses pensamentos costumam fazer parte do que nós chamamos de tríade cognitiva. O que é tríade cognitiva? São pensamentos que nós temos sobre nós, sobre o mundo, as outras pessoas e sobre o futuro. Dando um exemplo sobre isso, né? Visão de nós mesmos. Por exemplo, se nós temos uma visão positiva de nós, se nós acreditamos que nós somos capazes, ou uma visão mais negativa, mais pessimista, eu não acredito que você é capaz, você tem desesperança com a sua vida. E sobre o mundo e os outros, por exemplo, a pessoa pode ter um pensamento lá na tríade cognitiva dela que as outras pessoas são muito traiçoeiras, que não dá para confiar em ninguém, que ninguém é legal, entende? Vou dar um exemplo. Quando eu morava com a minha avó, ela tinha exatamente essa visão de mundo, que os outros eram pessoas não confiáveis. Ela não gostava que a gente trazia nenhum coleguinha, né, de aula, assim, para casa, quando ela morava com a gente, porque ela tinha essa visão que as pessoas não são confiáveis, que as pessoas não são legais, que a gente vai sempre se dar mal com as amizades. Então, é uma visão de mundo bem pessimista. E também, fazendo parte da tríade, a visão de futuro. Então, tem pessoas que têm visão que o futuro é muito pessimista, que nada vai dar certo, que, né, vai acabar os empregos, vai acabar o dinheiro, vai vir uma crise econômica. E tem pessoas que têm visões otimistas, tá? Então, são formas de ver o mundo, formas de verem as outras pessoas e a forma que você enxerga a você mesmo. Se algo te incomoda muito nisso, te traz muitos sentimentos, emoções que você não gosta, então pode ser um momento de rever. Passando agora para a parte das emoções. Quando nós falamos de emoções, vários autores possuem a sua teoria de quais são as emoções que nós possuímos, né? Eles fazem diferenciações de emoção, sentimento e por aí vai. Eu acho importante seguir o que você acredita e tentar ser o mais baseado em ciência possível. Eu gosto da teoria do Paul Ekman, que para quem não sabe, inspirou aquela série Lie to Me, onde o personagem principal, ele conseguia ver que as pessoas estavam mentindo através das microexpressões, etc. É claro que ali tem um pouco de ficção, com certeza, mas assim, explicando a teoria do Paul Ekman, nós temos 7 emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa, desgosto e o menosprezo. Por quem já viu o filme do Divertidamente, que eu até cito bastante aqui no canal, você vai lembrar das emoções básicas. Definindo, então, comportamentos. Os nossos comportamentos, eles podem ser funcionais ou não. Os comportamentos, eles têm a intenção de melhorar a nossa dor emocional ou cessar a nossa corrente de pensamentos disfuncionais em casos de transtorno, por exemplo, em pessoas com maiores dificuldades psicológicas. Esses comportamentos tendem a ser comportamentos que mantêm as pessoas em um ciclo repetitivo de problemas. Eles mantêm os problemas ou eles até pioram os problemas das pessoas e pioram os sintomas. Por exemplo, em uma depressão, se a pessoa tiver o comportamento de se isolar, de não verbalizar, isso pode que dentro desse ciclo piore ainda mais os sintomas dela de tristeza, de ativação, né, física, cognitiva, porque ela se isola e tenta não falar com ninguém. Outro exemplo de comportamento disfuncional é quando a gente está magoado por alguém e a gente se isola, a gente se fecha
e não comunica àquela pessoa sobre a nossa tristeza, sobre a nossa decepção. Então, é um comportamento que busca lidar com aquela dor, que busca lidar com aquela emoção que está incômoda. Porém, na verdade, ele vai nos manter nesse ciclo, porque ao não falar para a pessoa que nos incomodou, é muito provável que ela volte a repetir aquilo em igual ou maior grau, nos machucando de novo, nos mantendo neste ciclo. E aí, além de não falar, isso também impede que você não consiga colocar limites na pessoa. Só um exemplo de comportamento disfuncional. Esses comportamentos, eles podem, inclusive, gente, aqui que entra uma parte que vocês têm que prestar atenção, podem ser, inclusive, pensamentos de preocupação. Por exemplo, você ficou encanada com aquilo, você fica pensando. Comportamento de culminação é um comportamento que é um evento interno, porque ele é um pensamento. Também, esses comportamentos podem ser atitudes de evitação, que nem eu citei ali, né, de se isolar, evitar o mundo externo, as pessoas, comportamentos de agressividade, entre tantos outros. E explicando a última parte lá do nosso modelo mental que nós trabalhamos lá nas nossas sessões de terapia, que eu trabalho com os meus clientes. Gente, aqui vocês estão tendo tudo, vocês estão vendo a terapia por dentro, vocês estão entendendo? A última parte, respostas fisiológicas, que é diferente de emoções, é diferente dos pensamentos, é diferente dos comportamentos, e as respostas fisiológicas, elas fazem parte de todo esse grupo de quando algo nos altera, algo nos causa uma reação ruim, uma reação incômoda. São respostas que o nosso corpo produz depois de termos um pensamento significativo, bom ou ruim. Geralmente, né, quando nós temos ansiedade, nós vamos ter respostas fisiológicas de taquicardia, sudorese, falta de ar, sentir tontura, ter dor de barriga, ter aquele friozinho na barriga, um formigamento, às vezes nas mãos, tem pessoas que sentem até às vezes as mãos adormecendo, e aquele, né, o básico, tradicional calor no rosto, sabe? A pessoa fica com rubor, sente às vezes um calor, tem pessoas que ficam até vermelhas, assim, aqui nessa região, quando estão muito ansiosas, às vezes para falar em público também pode acontecer. Esse é o nosso modelo cognitivo, que é como nós trabalhamos as nossas intervenções. A partir desse modelo que a gente vai traçar um plano para que você consiga sair de ciclos repetitivos da sua vida, parar de repetir as mesmas ações, parar de se meter nos mesmos relacionamentos, de ter sempre os mesmos sintomas, eventos repetidos na sua vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, e se você quiser aprender mais, eu tenho um curso completo sobre dependência emocional, que são padrões comportamentais disfuncionais na área de relacionamentos. Para um acompanhamento personalizado, o link de consultas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.